Estranha, que está no capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo. É preciso que nós entendamos primeiro essa estrutura que Kardec propõe aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, como chamando moral estranha, porque na verdade ele está estudando ou está nos explicando as mensagens de Jesus, ou a mensagem de Jesus através das suas diversas falas. Ele opta no Evangelho em colocar somente os ensinos. Ele não coloca nada mais do que senão aqueles ensinos de Jesus. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós não vamos encontrar nenhum fato cronológico, nenhum fato histórico. Nós vamos encontrar ali ensinamentos. Kardec, ele propõe isso. E ele diz, logo na introdução do livro, ele diz que das 5 partes que nós poderíamos dividir as matérias contidas nos evangelhos, uma delas, a 5ª, ele chamou de moral. E ele disse que essa era inatacável. A moral era algo que precisaria ser melhor estudada. Palavras assim ele o diz. Então ele propõe no Evangelho apresentar os ensinos de Jesus. E lá nesse capítulo 23, ele traz alguns ensinos de Jesus que Kardec optou por chamar de moral estranha. Por que ele chama de moral estranha? Porque quando nós lemos as passagens que ele escolhe para serem analisadas, numa primeira corrida de olhos, parece estranho o que está escrito. Parece até mesmo contraditório o que está escrito. Por exemplo, ele vai falar de odiar pai e mãe, deixar pai e mãe, deixar família. Então isso, num primeiro momento, quando lemos, nos parece muito estranho. Por isso que Kardec, didaticamente, ele propõe para o conjunto do capítulo, que são diversas passagens, para o conjunto do capítulo ele dá esse termo, ou esse título de moral estranha. E é preciso que tudo que nós lemos nos evangelhos, tudo que nós lemos acerca das passagens de Jesus, nós temos que contextualizar. O que é contextualizar? Mais ou menos quando ele falava, onde ele falava, com quem ou para quem ele falava. Porque é importante nós percebermos isso para entender o sentido das suas falas. E mais, para a gente entender um pouco mais do pensamento dos evangelhos, é preciso que nós também entendamos um pouco como era a cultura daquele povo para quem Jesus falava. Porque a linguagem, ela tem a ver com a forma de entendimento das pessoas. A linguagem tem a ver com o jeito de viver das pessoas. E é isso que Jesus cultuava e cultivava. Ele cultivava uma fala que fosse possível ser entendida. Mas é também importante que nós observemos nas passagens dos evangelhos as chamadas figuras de linguagem. O que são figuras de linguagem? É uma forma literária de se falar algo de uma maneira figurada, de uma maneira simbólica. Nós temos na nossa língua portuguesa as figuras de linguagem, figura de estilo, figura de pensamento, que nós usamos muito e não percebemos. Uma delas que nós usamos muito é o exagero, que nós chamamos de hipérbole na linguagem, na chamada figura de linguagem. O que é o exagero? Quando a gente diz assim, por exemplo, hoje eu estou com a fome que eu sou capaz de comer o mundo. Ninguém vai comer o mundo. Mas nós usamos uma forma exagerada para poder dizer algo que é muito forte. Então, estou com tanta fome que eu vou comer o mundo. Não, eu estou tão cansado que eu vou dormir 1 mês. Não, ninguém vai dormir 1 mês. Mal dorme umas 6 horas. Mas vejamos, isso é figura de linguagem. Ou seja, hipérbole, exagero, aumento. Estou com a fome do tamanho do mundo. Veja, exagero.
E é preciso nós entendermos essas figuras de linguagem, porque elas é que são usadas com muita frequência nas frases de Jesus, algumas delas. Essa que nós veremos aqui na Moral Estranha, nós chamamos de hipérbole oriental. O que é hipérbole oriental? É a forma da figura de linguagem, que aqui nós chamamos de linguagem de figura de pensamento, é uma maneira de pensar e expor. Para poder falar de algo na forma de gradação, o que é gradação? Colocar em graus, grau menor, grau maior. Uma das formas de dizer isso é a chamada, então, hipérbole oriental, que nós vamos exagerar usando o contrário. A gente usa o contrário para poder enaltecer o outro lado. Por exemplo, uma pessoa é muito bonita, e aí você diz para ela assim, nossa senhora, essa pessoa é feia demais. Mas na verdade você está dizendo que ela é bonita. Você usa uma forma um pouco irônica, uma forma contraditória, para exagerar. E em vez de exagerar o bonito, você coloca o contrário. E aí você olha a pessoa e fala, não, feia ela não é, ela é linda. Mas a pessoa entendeu que o feia ali significa lindo. Porque a gente usa a forma oposta. Né? Você diz assim, você não gostou de uma coisa, a pessoa fala, você gostou disso? Você fala assim, gostei. Você está dizendo justamente o contrário, eu não gostei. Mas você usa a forma para chamar a atenção. Então isso é uma figura de... É a figura que nós chamamos de hipérbole oriental, para a linguagem dos evangelhos. Para a nossa linguagem, na nossa língua portuguesa, nós temos duas outras, que já chamamos de antítese e paradoxo. São duas outras linguagens. Mas não estamos aqui para aula de português, né? Nós estamos aqui para entender por que a frase vem de forma diferente. Então Kardec nos propõe, quando analisa, ou quando apresenta esses ensinos, aqui no capítulo 23, ele vai dizer o seguinte... Ele começa com o capítulo 14 do Evangelho de Lucas, e ele diz, uma grande multidão de povo caminhando com Jesus, ele se volta para eles e diz, se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos, suas irmãs, e mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E todo aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Assim, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Quando nós olhamos isso à primeira vista, fica estranho. Aquele que não odiar pai e mãe não poderá me seguir. Então dá a entender que Jesus estaria pedindo para que nós cultivássemos o ódio? Não. É a figura hiperbólica, é a hipérbole oriental usando a condição contrária. Aqui o sentido da palavra, inclusive o grego, misei, significa gostar menos. Quem não gostar menos do pai e da mãe do que a dele, de Jesus, é uma gradação, é uma forma de dizer gradativamente que deve se dar mais atenção às coisas do espírito do que as coisas da matéria. É uma forma de dizer que nós temos que observar o que é de fato a vida plena e não as questões estabelecidas pela vida material. Porque quando falamos pai, mãe, família, não quer dizer que temos que desprezar isso. Não é isso que Jesus está dizendo. Quer dizer que existem muito mais coisas na vida. Que a família não é só uma consanguinidade, não é só aquele que tem o mesmo sangue, que é muito mais amplo do que isso. Nós podemos observar, quando chega para Jesus, ele em casa de Pedro, chega para ele pessoas dizendo, tua mãe e teus irmãos estão lá fora. E Jesus pergunta àqueles que haviam trazido essa informação, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? À primeira vista pode dizer, ele se esqueceu da família? Não, porque ele mesmo responde à pergunta. Ele faz a pergunta, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Mas ele responde, ele diz,
olhando para as pessoas. Todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus é minha mãe e são meus irmãos. Numa primeira corrida de olhos, nós diríamos, Jesus rebaixou a família ao nível dos estranhos. Mas não, ele elevou os estranhos ao nível da família, para dizer que todos somos família, se enxergarmos mais. Kardec nos traz um exemplo interessante, ou uma forma interessante de apresentar essa ideia, com uma frase muito simples, dizendo assim, nesse capítulo 23, quando nós nos casamos, nós não deixamos uma família para criar outra? Não deixamos pai e mãe para criarmos outra estrutura familiar? E ao fazermos isso, saímos de casa, estamos abandonando nossos pais? Não. Estamos abandonando a nossa família, que nós chamamos família nuclear? Não. Para constituir outra, eu preciso abandonar a de onde vim? Não. Mas nós não deixamos aquela família? Não construímos uma outra casa? Não vamos construir, melhor dizendo, outra família? Não vamos habitar noutra casa? Não é assim que funciona? E assim fazendo, nós estamos desprezando nossos pais? Nós deixamos de ter atenção para com eles? Não. Mas nós voltamos nossa atenção para a nova família. Nós olhamos mais para aqueles que estão constituindo a nova família, nossos filhos. Damos uma atenção plena a eles. Mas ao dar atenção plena a eles, nós deixamos os nossos pais? Não. Então, quando Jesus faz a observação, aquele que não gostar menos ou gostar mais dele, ele está justamente dizendo o seguinte, que nós temos outros olhares. Agora vem o contexto. Quando eu disse que nós precisamos olhar as passagens, com quem ele falava, quando ele falava, o que ele falava, esse capítulo 14 do Evangelho de Lucas traz as parábolas do reino. Ali Jesus estava falando para um grupo de pessoas, algumas traduções dizem milhares de pessoas, mas ele estava falando para as pessoas das parábolas do reino, e uma delas em especial, do capítulo 14, ele estava falando da providência divina. Ali, na sequência dessa passagem, ele fala do não ter onde reclinar a cabeça, ele fala do seguir, ele fala do deixar aos mortos o cuidado de sepultar os seus mortos. Ele está falando ali para as pessoas e trazendo a ideia da providência divina. É por isso que nós não podemos apartar versículos e analisá-los separados de um contexto. O contexto no qual se dá essa fala que Kardec nos traz do capítulo 14, desculpe, é 14 de Lucas e 23 do Evangelho, segundo o Espiritismo, é o contexto de falar da providência, que a providência cuida, que há um cuidado, há uma lei universal que rege, que cuida das coisas. Então veja o contexto no qual se dá essa passagem.